CBN Pautas do Dia. Já de volta com o nosso CBN Pautas do Dia, hoje quinta-feira, pré-sexta, 4 de julho de 2024. Hoje, a temática aqui no nosso CBN Pautas do Dia vai ser trabalho remoto. A gente vai explicar um pouquinho aí dessa parte cronológica, né, do que aconteceu pós-pandemia, e também vamos conversar com um casal que vive essa vida aí de nômade digital. Vou explicar para você o conceito, tudo como funciona. Antes disso, deixa eu apresentar quem vai estar comigo hoje aqui no nosso CBN Pautas do Dia, nosso colunista, Carlos Oshiro. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, ouvintes da 101,5. Muito obrigado aí pelo convite, né? E já tivemos a coluna hoje às 9h20. Vamos agora desbravar aí as capitais através dos nossos dois convidados, né, Zé? Isso mesmo. A gente tem aqui a Fabiana Mercado, que a gente pode considerar aí que é empreendedora do marketing digital, Fabiana? Sim, exatamente. Bom, Fabiana é empreendedora aí do marketing digital, e o Gustavo Long, que também está com a gente. Gustavo é de que área? Eu trabalho com tecnologia. Tecnologia. E juntos são nômades digitais. Isso mesmo. Bom, para tirar logo essa curiosidade, né, de quem está ouvindo a CBN Amazônia, o que seria esse conceito de nômade digital? Mas antes de chegar nessa explicação, o que levou vocês a serem exploradores, né, digamos assim, virarem nômades digitais? Assim, José Carlos. Bom, inicialmente, bom dia a todos os ouvintes da CBN, Manaus e Acre. Estamos aqui na 101.5. Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade. O que nos levou a isso? Eu tive uma oportunidade de morar em São Paulo, na capital, por muitos anos. A Fabiana me acompanhou e naquele momento nós desbravamos a capital. Nós viemos do interior de São Paulo e nós sentimos que a cidade de São Paulo era uma cidade enorme que tinha várias coisas para a gente conhecer. E aí começou a desenvolver esse sentimento de conhecer a própria cidade onde estávamos. Conhecer o centro de cidade, conhecer museus, conhecer exposições e assim por diante. E isso acabou extrapolando. Um dia de brincadeira eu virei para a Fabi e falei: olha, por que a gente não vive 10 anos em cada capital do país? Só que isso ia ser um absurdo de 270 anos. Uhum. Então depois a gente acabou moldando isso para viver um mês em cada capital. Um mês em cada capital. Sim. E vocês estão já em quantas capitais vocês passaram? Passamos por 19 capitais. Uhum. Essa Manaus aqui é a 20ª. E uma coisa que nós buscamos fazer é, nós moramos nas capitais. Então nós não somos turistas e buscamos até fugir um pouco da rota do turismo, né? Não que isso seja, o turismo não seja ruim, não, a gente faz turismo, mas a gente busca ter uma rotina como se fosse morando em Bauru, que é a nossa cidade de apoio. Então nós vamos em centro comercial, fazemos mercado, feira e fazemos nossa própria comida. Quando nós não estamos trabalhando, nós fazemos atividades ali que a cidade proporciona. Então, um evento do boi que a gente foi aqui em Manaus, e entre outras atividades, né? Só pra gente já contextualizar o Oshiro que tá aqui, essa é uma ideia, eu acho que antiga, né, Oshiro, de você ter a possibilidade de ter a liberdade geográfica. Acho que é o sonho de muita gente, né? E parece que tá sendo cada vez mais possível e real. Sim, um sonho de muita gente e um sonho meu também, né? O Zé deve saber, se vocês provavelmente não sabem, eu tenho um projeto que chama Empreendendo com a Família Oshiro pelo Mundo, né? Porque nós viajamos muito o mundo também. Sim. Vamos para outros países e sempre pegando o tema de empreendedorismo e colocando em nossas redes sociais. Então, normalmente vai eu, minha esposa, meus 2 filhos também que são empreendedores, um já é empreendedor. Então, isso eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Poder viajar o mundo, conhecer a cultura. Eu achei bem interessante essa parte, né, de viver como um nativo, né? Como a gente poderia dizer, não como um turista. E o nativo é aquele que efetivamente vai nos restaurantes que a pessoa que mora na cidade vai, não naquele restaurante temático. Exato. Que tem tudo voltado para o turismo. A gente vai fazer uma pausa rápida para o Repórter CBN, só explicar a vocês, né? De meia hora a gente tem aqui. Sim. Uma pausa. Então a gente vai para o Repórter CBN e eu já quero convidar você que está ouvindo a CBN Amazônia a mandar a sua pergunta aqui para Fabiana, para o Gustavo,
para tirar sua dúvida, eu sei que é sempre muito bom ter essa visão de alguém que tem essa possibilidade de desbravar e consegue enfrentar esse desafio. Então manda pra gente a sua pergunta aí no nosso WhatsApp ou no YouTube, que a gente vai fazer para eles. Daqui a pouquinho a gente continua. Tá vindo aí o Repórter CBN, até já. CBN, pautas do dia. Já de volta com o nosso CBN Pautas do Dia. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2024. Aqui no nosso Pautas hoje falando sobre trabalho remoto. E aí, vou logo tirar aqui a curiosidade de um amigo ouvinte que mandou uma pergunta. O Newton Castro, ele tem 62 anos. E aí ele falou que quer ir para um local para descansar, né, ter uma qualidade de vida melhor. Ele falou, bom, pergunta para o casal nômade se eles conhecem bem a realidade de custos, né, da cidade, se tem algum lugar que eles acharam que o custo de vida é mais barato, enfim. Até agora, o que vocês tiveram de experiência em relação a custo de vida? Vocês notaram mesmo que cada cidade tem seu custo maior, menor? Sim, essa parte de custo de vida, cada cidade tem sua particularidade. E o Gustavo, que é mais responsável pela parte financeira, pode ajudar aí. Olha, eu acho que assim, se levarmos em consideração a qualidade de vida da cidade em si, a última cidade que nós estivemos, em Boa Vista, é uma cidade espetacular. Muito organizada. Não que as outras cidades não tenham essa organização, mas ali tem um fator especial de ser uma cidade menor, cidade bem acolhedora e bem organizada, e o poder público consegue oferecer vários instrumentos. Se considerarmos todas as capitais que nós já passamos, que hoje é a 20ª, a capital que teve um custo relativo mais baixo foi Goiânia. Goiânia foi uma capital bem interessante, com vários atrativos. É uma cidade maior, então se for pensar assim, comparar Boa Vista com Goiânia, nesse sentido de qual é aquela que você vai ficar mais tranquilo, vai ter um trânsito mais suave, digamos, vai estar mais acolhido, talvez Boa Vista. Mas se considerarmos as nossas planilhas ali, o que teve menos custo pra gente até hoje foi Goiânia. Churrasco deve ser barato lá, né? É bom. Quem gosta de churrasco... Música sertaneja, pessoal que gosta Meu também. pai, ontem mesmo, ele mandou mensagem, ele mora em Goiânia. Ele morava em Manaus e mudou para Goiânia por questão da qualidade de vida. Aí ele falou, comprei aqui o quilo da bisteca de porco, R$6,90 o quilo. O custo lá é mais bem... Fresquinho, né? A carne matou agora tem cedo. né? Agora, Tiro, vamos trazer um pouco mais essa parte técnica, né? A sua visão, você é empresário, né? Você tem colaboradores. Pós-pandemia e durante a pandemia, como é que foi esse processo de conhecer e possibilitar que alguns colaboradores trabalhassem de forma remota? Você viu isso mais de forma positiva? Acho que tem que ter um equilíbrio? Na pandemia, 100% foi para a forma remota. Aí se abriu um novo campo, né, de uma possibilidade, porque isso praticamente era algo inadmissível, você trabalhar de casa. E aí teve o boom dos home office, e quando acabou a pandemia, muitos imóveis inclusive se desalugaram. E uma das provas vivas é São Paulo, região ali do Brooklyn, da Berrini, né, tem prédios lá inteiros desalugados, porque as grandes empresas falam, opa, surgiu uma oportunidade aqui, eu não preciso gastar, né, com o ponto físico. Só que aí, com o tempo agora, foi para o modelo híbrido. Tipo assim, é importante que você tenha um tempo aqui dentro da empresa também, para a gente poder se relacionar, se reunir. Então hoje a moda é o modelo híbrido, mas mesmo assim os grandes prédios ainda não conseguiram recuperar, né, essas locações. Então nós tínhamos 100% presencial, pandemia 100% home office, e hoje o modelo híbrido tipo aí 50-50. E o que possibilitou vocês trabalhar de forma remota assim? Como é que no caso, por exemplo, do Gustavo, lidar com esse trabalho remoto? Porque acho que depende muito da área, né? No caso, se é de tecnologia, talvez isso te possibilite de forma mais fácil, né? Sim. Eu trabalho numa companhia multinacional há 13 anos, e essa companhia ela já foi vanguarda nessa questão, como o Chiro estava dizendo, né? Existe esse conceito pré-pandemia de ser muito físico e não ter o remoto, mas a companhia que eu trabalho até hoje já tinha essa questão de trabalhar-se remotamente. Eu trabalho remoto desde 2014, full, o tempo todo, né? Tínhamos lá um momento híbrido e obviamente tinha essa questão de estar convívio com a própria equipe, que é muito salutar também, de você conviver com as pessoas, aprender mais próximo, porque estando remoto,
as relações acabam se tornando muito formais. Você estando no mesmo ambiente de trabalho, existe um fator humano que você vai tendo uma amizade, você vai ter uma relação com uma pessoa com a outra e assim por diante, e você vai crescendo profissionalmente dentro da empresa dessa maneira. Mas eu entendo que estando remotamente, como eu trabalhava em São Paulo até 2020, a cidade de São Paulo tem suas dificuldades logísticas, e eu sempre dizia para o meu chefe era mexicano, eu falava para ele, olha, eu rendo muito mais estando em casa. Eu gasto 2 horas indo e voltando do trabalho, e essas 2 horas eu posso render estando em casa e tendo uma melhor qualidade de vida, porque aí eu consigo guardar aquelas 2 horas para fazer outras atividades, diminuir o estresse do trabalho. Mas existe tanto o lado positivo quanto negativo, com essa questão de você perder um pouco da interação social com a própria equipe. Atualmente eu trabalho numa equipe que é global, então não faz sentido eu ir para o escritório, porque eu só vou encontrar certos amigos, mas não a minha própria equipe. Minha equipe fica disposta ao redor do mundo, né? Então, hoje, para mim, trabalhar remotamente, eu consigo me manter produtivo. Obviamente, você tem que ter uma boa disciplina, regrar os horários, ser muito responsável na questão daquilo que você entrega. Mas a empresa que eu trabalho, ela consegue dar essa liberdade de o próprio funcionário gerir o seu tempo e entregar as coisas que são necessárias. Só uma perguntinha, uma curiosidade. Esse horário agora é o seu horário de almoço ou horário de trabalho? Hoje eu comecei um pouco mais cedo, porque normalmente eu entro às 9, mas hoje eu entrei às 6 da manhã. Fiz esse horário até agora. Tem que justificar o patrão, né? Com certeza. Por isso que eu fiz a pergunta. Sim. Mas é muito flexível. A minha empresa ajuda nesse sentido. Legal. Se é necessário eu movimentar o horário, não tem problema. Tanto que em alguns momentos eu preciso atender reuniões com o pessoal da China. Aí é 9, 10 horas da noite. Então eu preciso conversar com eles. Então tem esse detalhe também, né? E no caso da Fabiana, né? Quando é que você entrou de fato nessa possibilidade do trabalho mais flexível? O marketing digital te possibilitou isso? Sim. Na verdade, a pandemia me possibilitou isso. Porque eu já vinha com uma grande experiência de anos em empresas, no departamento de marketing. E aí, quando surgiu a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de propaganda para atuar com toda a experiência que eu já tinha tido anteriormente e aprender a questão do marketing digital na prática, porque eu utilizei a época da pandemia justamente para mergulhar nos estudos. Então, unindo a experiência que eu tinha com marketing offline e com a prática que eu tive no marketing digital, essa agência de propaganda possibilitou trabalhar home office. Nos mudamos para Bauru, mesmo assim, para poder ter mais interação com essa nova experiência, né, com essa nova equipe, mas a partir daí eu consegui entender que eu consigo atender tanto empresas que precisam de funcionários temporários, quanto agências de propaganda, com meu conhecimento, seja ele online ou offline, para atender uma grande demanda aí de marketing. Então, eu vejo a minha empresa, que hoje eu construí, né, sendo mais uma solução de mídia e marketing, devido a tantas possibilidades que ela consegue atender essas empresas, tanto que tem departamento de marketing quanto agência de propaganda. Agora, Chiro, a gente tem aqui, né, a Fabiana e o Gustavo, um exemplo de pessoas que a gente percebe que eles já tinham, né, meio que esse lado aventureiro, né, mas eles seguem essa parte mais organizada, como ela falou. O Gustavo tem ali a planilha, tudo direitinho. Para uma pessoa, de repente, principalmente acho que a geração mais nova, né, que sonha em ter esse trabalho remoto, né, qual seria um primeiro passo? Empreender? Buscar áreas de tecnologia? O que poderia ser um caminho? Eu acho que o primeiro passo é estudar. Eu vou pegar um exemplo que eu tenho em casa, né, que é o Thiago, que é o meu filho, que já tentou empreender com lançamentos, né, de infoprodutos, não deu certo. E aí ele identificou na gestão de tráfego poder ser um nômade digital, vamos dizer assim. Então ele fez um estágio em uma agência de publicidade aqui, entendeu o jogo, estudou profundamente gestão de tráfego e abriu uma empresa própria. E hoje ele trabalha no quarto da casa dele, numa mesa lá de 1,5 metro quadrado, e tem colaboradores, inclusive,
que moram em outras cidades. Então ele tem outros gestores de tráfegos, né? Um mora em São Paulo e outro mora em Manaus e está contratando um terceiro, porque conforme a demanda vai aumentando, porque ele virou empresário, ele saiu de gestor de tráfego para ser um empresário. Não vou nem dizer empreendedor, porque empreendedor é aquele que vive ele sozinho empreendendo. O empresário é aquele que começa a ter uma equipe para entregar para ele. Então, a tecnologia permite que você faça isso de qualquer parte do mundo. Então, eu estou falando de gestão de tráfego, mas tem edição de vídeos, você tem a pessoa que cuida da mídia ali, que é o social media. Então, acho que o marketing digital hoje é o campo que tem mais oportunidades, não somente para jovens, mas para qualquer pessoa empreender. E a visão de vocês, né, dessa geração mais jovem, assim, que é mais aventureira, é mais destemida, né? A geração do meu pai, por exemplo, meu pai para mudar para Goiânia, meu amigo, foi umas décadas assim planejando, né? Mas o que vocês diriam que vai e faz ou a outra parte planeja um pouco mais? Quais os prós e contras que vocês dariam de dica aí? Olha, eu penso assim, o histórico da minha família tem muita gente que se aventurou a fazer as coisas. Eu tenho uma parte da minha família que veio desbravar Rondônia, por exemplo, a família do meu pai, se estabelecer em Rondônia no momento que Rondônia estava se estabelecendo como um estado. E hoje existe uma célula da família ali que tem 30, 40 pessoas, que a minha tia-avó, matriarca, ela já tem vários descendentes. Mas eu acho que uma parte da família sempre inspirou nesse sentido de estar à frente, de buscar coisas, fronteiras diferentes. Meu pai também sempre tentou empreender coisas, né? Mas eu tenho um lado um pouco mais conservador do lado da minha mãe, que ficava nessa questão de se organizar, de estar mais atento, né, aos detalhes. Eu me classifico como uma pessoa que me organizo, mas ao mesmo tempo gosto de conhecer coisas novas, de buscar uma nova fronteira, de estar aberto ao diferente. Esse é o que a gente sempre fala no nosso projeto, né? O Desbravando Capitais só funciona se a partir do momento que a gente esteja aberto a conhecer as coisas. Porque se a gente chega num local e está fechado a nossa cultura, que já vem da nossa infância, do nosso local de nascimento, a gente não vai absorver coisas novas e não vai conseguir ter uma boa experiência no local. Vai acabar se comparando. Uma coisa que a gente evita de fazer é comparar uma capital com a outra. Então, o que eu entendo, assim, as gerações têm os seus valores e as coisas vão mudando. E existem coisas cíclicas também, né? Eu já conheço jovens que são mais conservadores do que nós, que eu estou na faixa dos 40 anos. Eu tenho uma sobrinha que é muito mais conservadora do que eu. E essa é uma coisa interessante de se pensar, porque em teoria ela deveria ser muito mais aventureira, estar mais aberta às coisas. Mas são momentos de vida de cada um, né? Acho que esse sentimento de estar aberto, acho que permite também conhecer coisas novas e abrir essas fronteiras, né? É uma coisa muito legal, até mesmo pela profissão, e por isso eu não deixo até o marketing offline, como eu estava comentando aqui, que venha ser rádio, TV. Você, com esse projeto, que é pessoal, ele acaba atingindo proporções profissionais. Por exemplo, como um perfil de Manaus é diferente do de Goiânia, que é diferente do de São Paulo. Então, eu tendo a possibilidade de vivenciar como moradora nessas capitais, eu consigo estar mais próxima do pensamento e dos hábitos que as pessoas têm ali, e o que eu acabo levando lá para a parte profissional. A empresa quer atingir pessoas assim, assado, em tal local? Ok. Estando lá, eu aprendi que é assim que funciona, é assim que as pessoas, no geral, pensam. Então, eu acho que esses pontos aqui são os mais válidos para atingir as pessoas ali. Então, assim, apesar de ser pessoal, é um campo que permite até atingir o profissional, né? E a questão de você estar sempre aberto é algo que, na minha visão, é essencial, porque eu posso estar mal comigo, por exemplo, numa cidade, só que se eu viajar para outra cidade, eu vou achar que aquela cidade é ruim. Na verdade, não é, porque é necessário autoconhecimento. Uma visão distorcida, né, do local. Exatamente, e é necessário você entender como você está, para não ter essa visão distorcida. Então, assim, é necessário você estar aberto, mas você sim autoconhecer para ter a possibilidade de ver. Até aqui sou eu e até ali é a cidade. Então, assim,
O que eu quero dizer é, não adianta você viajar o mundo se você não tá bem com você. Seja qual for o local, você vai estar ruim, porque você tá ruim contigo mesmo. Vamos fazer uma pausa rápida aqui do nosso CBN Pautas do Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. CBN Pautas do Dia. Já de volta com o nosso CBN Pautas do Dia. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2024. Hoje estamos falando sobre trabalho remoto. Estamos aqui com nômades digitais, né? Eles que têm um projeto chamado Desbravando Capitais. Já passaram por 20 capitais do país. A Fabiana Mercado e o Gustavo Longo. Gustavo da área de tecnologia, a Fabiana da área do marketing digital. Carlos Oshiro, nosso colunista, também está aqui conosco. E aí, Oshiro, quero aproveitar essa parte quase final para perguntar para você, quando você viajou com a família Oshiro, né, para trabalhar aí de forma remota, quais foram os prós e quais os contras que você não tinha planejado que pode ter acontecido, se aconteceu, assim, que você notou? Na realidade, eu acho que são só prós, né? Uhum. Porque você tem a possibilidade de viajar, viver a cultura, e como meu foco é em empreendedorismo, trazer conteúdos de empreendedorismo, não somente aqui na CBN, porque a gente entrava ao vivo também, né, dentro da rede amazônica aqui no jornalismo, e você impactar as pessoas de qualquer parte do mundo é muito interessante. Eu lembro uma vez que eu estava subindo um monte da Suíça. No Bom Dia, um monte, Jungfrau, um dos montes mais altos, né, da Europa. E aí, subindo, eu falei, cara, aí falando com o Léo, né? O Léo é o editor-chefe. Léo, acho que lá não vai ter internet, não vai dar, né? Tá nevando muito. Ele falou, pô, mas vamos tentar. Vou deixar aqui, qualquer coisa eu deixo alguma coisa em stand-by. E aí cheguei lá, e era antes da pandemia, cheio de chinês andando ali. E aí é incrível, porque você pega a sua câmera de celular, você mesmo se posiciona em selfie e você entra de qualquer parte do mundo ao vivo, né, dentro de uma rede de televisão tradicional. Então essa emoção e esse poder que a internet te dá é muito legal. E para vocês, assim, que vocês, qual foi o start, assim, falou, quando a gente atingir X reais a gente começa, ou não, foi vamos logo? Foi vamos logo. Não teve mais aventura. Teve um gatilho, porque assim, a minha sobrinha, aquela que eu comentei que é mais conservadora, ela passou numa faculdade em Santa Catarina. Uhum. E aí a família ficou, não, vamos levá-la e tudo mais. Aí a gente se prontificou, não, vamos levá-la. E aí nós acabamos tendo esse primeiro momento de tirar lá da gaveta aquele projeto que eu tinha brincado de 10 anos na capital, para colocar os 30 dias. E acabou sendo uma coisa meio orgânica. Vamos fazer um teste aqui, ficar 30 dias aqui. Né? Foi o vamos logo, né? Porque vamos levar ela e aí, em vez da gente só levar e ir embora, não, a gente vai ficar lá, tá? Mas a gente vai ficar lá por quanto tempo? Por 30 dias, tá? Aí a gente ficou, gostou, foi embora. Aí eu virei e falei para o Gustavo, agora a gente vai fazer isso pro país. Ele, eu não sei, será? Aí ele virou para mim, não, então vamos fazer Curitiba, que é bem próximo ali de Bauru, né? Uhum. E aí a gente faz os cálculos de quanto que vai gastar e tem uma média. E aí a gente fez Curitiba, retornou para Bauru, aí eu falei, agora a gente vai pro país. Ele, não, peraí, deixa eu pegar a planilha lá, colocar... Parte mais calculista, né? Fizemos Exato. projeções, né? Uhum. E aí nós desmontamos o apartamento que nós tínhamos lá na cidade, que era um apartamento alugado. E hoje nós temos algumas coisas guardadas no storage. Que é um container. Um container, né? E estamos pelo mundo. Então, assim, o orçamento que a gente gastava ali, estando parado, é o orçamento que a gente gasta pelo Brasil. Caramba. E, incrivelmente ou não, né? Estando em Bauru, às vezes a gente acaba gastando mais do que pelo Brasil. Porque isso nós estamos falando dentro do nosso orçamento. Uhum. E sabemos que cada um tem o seu, e a dica é planeja se você tem interesse.
Porque lá em Bauru a gente tem família, a gente tem amigos, então toda hora, vou fazer tal coisa, então toda hora você acaba saindo, você acaba fazendo coisas ali que vai dinheiro. Então, estando pelo Brasil, gasta-se menos do que parado em Bauru. É estranho ouvir isso, né, Chiro? Você falar, eu gasto menos viajando do que estando na minha cidade, né? Mas são os rolês e as baladas, né? Das cidades, né, que vocês pudessem... Já teve aqui um ouvinte que ele falou que vai mudar para Goiânia aqui, ó, já aceitou como realidade aqui, ó, falou, obrigado, irei morar em Goiânia. Pra gente finalizar, né, de toda essa experiência que vocês viveram, o que vocês falariam para as pessoas, né? Não especificamente sobre empreender, mas sobre vida mesmo, qualidade de vida, o que vocês diriam para essas pessoas que sonham com isso, mas têm o medo, né, de deixar o seu local, de ir para o desconhecido? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa poderia fazer é liberte-se dentro dela mesma e se autoconheça. A partir desse momento, se abra para o mundo e para novas sensações e possibilidades. Muitas vezes, na mesma cidade, a gente vai para o mesmo restaurante, a gente não muda a rota. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer isso. É uma coisa que a gente valoriza muito em cada uma das cidades que nós participamos, além dessa questão de estar aberto a conhecer o diferente, experimentar um alimento diferente, vivenciar uma questão cultural, religiosa diferente. Nós temos as nossas religiões, mas a gente também não está fechado a conhecer outras, né? Mas uma coisa que a gente gosta muito de valorizar é a conexão com as pessoas, porque nós sabemos que quem faz a cidade são as pessoas. Os prédios estão ali, os monumentos, lugares turísticos, mas se não tiver as pessoas nos locais, não vai estar completo, vai estar um prédio vazio. Então nós gostamos muito de estar nas cidades, conhecer as pessoas, fazer conexões e levar essas conexões por aí, porque muitas vezes a gente acaba conversando com alguém, a gente vai conhecendo pessoas, a gente encontra em outro lugar, a pessoa fala assim, eu sou de tal cidade, daqui a pouco a gente vai nessa cidade e encontra com essa pessoa novamente, e assim por diante a gente vai fazendo essas conexões para enriquecer também a nossa vivência, né? E conhecer de fato o nativo, como o Oshiro estava dizendo, né? Às vezes tem aquela questão só do mundo turístico, do que é entregue num pacote, não que aquele pacote não seja valorizado, mas também gostaríamos de saber a vivência das próprias pessoas, o que o morador pode nos compartilhar. E é assim, uma coisa rapidinho. Todas as pessoas no mundo têm defeitos e qualidades. Então todas as cidades que são feitas de pessoas terão defeitos e qualidades. A questão é, o copo está meio vazio ou meio cheio? Gente, quero agradecer vocês pela participação hoje aqui no nosso CBN Pautas do Dia, né? E toda a segurança e sucesso do mundo para vocês aí esse projeto. Eles têm o projeto Desbravando Capitais, a Fabiana Mercado e o Gustavo Longo. Gustavo, obrigado, viu, pela participação. Muito obrigado, José Carlos. Obrigado, ouvintes. Fabiana, obrigado pela participação. Obrigada a você e aos ouvintes. O Chiro também, que esteve conosco aqui compartilhando um pouquinho, né? Ele que já tem um pezinho no Nômade aí, né, o Chiro? Então, um bom projeto andando. Valeu, Chiro. Valeu, um abraço a todos. Você, amigo ouvinte da CBN, meu muito obrigado também. Hoje os trabalhos técnicos foram do Charles Costa, a produção do Casé Monteiro e do Luiz Kawasaki, a gerência executiva da Daniele Pires, a gerência de jornalismo do André Lipcity, a direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Hoje com José Carlos Amorim. Vem aí o Repórter CBN. Até amanhã.